Aleluia, 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 quando estamos unidos, estás entre nós e nos falará da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhas medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja escondido. O que vos digo, na escuridão dizei à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão, senão o consentimento do vosso Pai quanto a vós. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medos, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar ao meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, caros ouvintes da Rádio FM Canhotinho e queridos internautas que participam conosco através do Facebook da nossa comunidade. Ainda não chegamos a 1000 assinaturas para o YouTube, não é isso? Cadê a menina da Pascom? Ainda não chegamos. Fazer uma dinâmica diferente. Chegou na secretaria, pergunta se tem, e para começar a fazer assinaturas, né? Fazer algo diferente para ver se a gente acelera. Porque eu nunca vi tão difícil chegar a 1000 pessoas para a gente ter a transmissão pelo YouTube. Então, vamos fazer um trabalho na secretaria. Chegou, tem celular? Tem. Então, vamos logo lá fazer logo ligeiro. Fica melhor, mais fácil, né? Fica mais fácil. Então, estamos aí vivenciando o 12º domingo do tempo comum. O tempo comum é um tempo mais de reflexão da vida, da missão de Jesus com seus apóstolos, com seus discípulos. Então, domingo passado, nós rezamos e acompanhamos as leituras, onde falava do envio dos discípulos para a missão, dos 12, não foi assim? Foi mais uma liturgia vocacional, onde Jesus chamou os 12 e enviou para a missão.
No domingo, dia de hoje, é voltado mais para uma temática de acreditar. Uma temática mais de acreditar em Deus. E também a palavra de Deus diz que a gente não tenhais medo. Não tenhais medo. Percebemos lá na primeira leitura do profeta Jeremias, a temática é que ele era um grande profeta que anunciava e denunciava as coisas certas e erradas. E vocês sabem muito bem que quando a gente é profeta, seja evangelizador, seja padre, seja catequista, seja bispo, que ele começa a pegar no pé mesmo, denunciar de verdade as coisas, ele é o quê? Perseguido. E a igreja, quando ela reza, cobrando as coisas que acontecem na sociedade, aí alguém que não gosta diz: eu não gosto daquele padre, eu não gosto daquele bispo, eu não gosto daquele coordenador de pastoral, porque ele disse algumas coisas que eu não gostei. Por que não gostou? Porque tocou na ferida, como diz o dito popular, dele. Então, o profeta Jeremias, ele tinha esse dom. Ele profetizou mais de 50 anos. O profeta Jeremias, isso antes de Cristo, há mais de 600 anos antes de Cristo. E é interessante que antes de Cristo já existia as coisas erradas na sociedade. Mas existiam os profetas que iam profetizando, que iam anunciando, que iam denunciando. E aí colocaram pessoas, quem não gostou, quem não estava gostando da profecia, das pregações do profeta Jeremias, então colocou pessoas para escutar o que ele dizia lá nas pregações. A mesma coisa acontece aqui. A mesma coisa acontece lá na sua comunidade. A mesma coisa acontece lá na sua paróquia. Principalmente nesse tempo que nós vamos chegar, o tempo da política. Vem pessoas às vezes para a igreja só para escutar o que o padre diz. E às vezes a palavra de Deus cai naquela temática que nós estamos vivenciando. Aí quando o padre começa a falar as coisas que estão acontecendo na sociedade e no mundo, aí o padre não é bom de jeito nenhum. O padre pode ser martirizado, o padre pode, não presta para aquela pessoa, só é bom padre fulano de tal. Estão entendendo? É a mesma coisa, não mudou nada. Não mudou nada. Do profeta antes de Cristo, o profeta Jeremias, antes de Cristo, até os dias atuais, não mudou nada. Só aumenta. Quando padre, porque falou a minha linguagem e não me denunciou. E aí é interessante. Mas a igreja ela não pode se calar. Aos poucos a igreja ela tem que ir falando as coisas erradas da vida. Porque Jesus diz no Evangelho: não tenhas medo. Não tenhas medo. Disse aos apóstolos. Jesus no domingo passado enviou eles para a missão. Vão-se embora evangelizar. Hoje o evangelho ele continua, mas já continua diferente, dizendo: não tenhais medo. Mas quem é que não tem medo? Qual o teu medo? Qual o medo do trabalhador que trabalha em uma prefeitura? Qual o medo de uma pessoa que trabalha no comércio? Qual o medo de uma pessoa que trabalha contratado, seja numa prefeitura, ou no estado, ou em qualquer lugar? Me diga, qual o medo? Qual o medo de uma empregada que tem um patrão ruim dentro de casa, na casa que ela trabalha?
Veja os tipos dos medos que existe entre nós. Qual o medo do padre? O padre não tem medo? Tem. Se falar alguma coisa fora do comum, a comunidade todinha talvez pode cair e dizer, não, padre, não é desse jeito não. E principalmente no tempo de política, que existe grupos e mais grupos dentro da igreja e fora da igreja, que às vezes sai interpretando diferente a palavra de Deus, trazendo para o campo político que está acontecendo. Então Jesus diz, não tenhas medo. Ele dá força a cada um de nós, mas nós somos fracos. Mas não é preciso a gente inclinar a cabeça, baixar a cabeça e dizer, tudo está bom. Tudo está bom. Nós não estamos mais no tempo que os homens da lei diziam, a igreja tem que fazer o que eu quero. Não. Existem as leis, mas não tem essa lei agora, como antigamente tinha, que o padre tinha que fazer o que os homens da sociedade quisessem que ele fizesse. Não existe mais isso. Não tenhamos medo. Cada um no seu lugar, cada um no seu trabalho, na sua história. Então, meus queridos irmãos e irmãs, quando Jesus diz assim, não tenhamos medo, porque Ele confia no Pai. E Ele confia em cada um de nós. Mas nós moramos e vivemos numa sociedade que vive aos quatro cantos, o medo permeando entre nós. O medo atual agora é o qual? Do Covid-19. Quando passar o Covid-19 na sociedade, se acaba tudo, aí vem outro tipo de medo no mundo. E se você não souber administrar, você vai ser uma pessoa atormentada 24 horas. E eu vou dizer qual é o próximo medo. É o medo da política, daqueles que trabalham, que tem medo de perder o trabalho, que não sei o que, coisa e tal. E fica dizendo, misericórdia, não vejo a hora passar, campanha, porque eu não quero perder o meu trabalho, não posso dizer nada, não posso falar, não posso nem abrir minha boca e não sei o que, coisa e tal. O medo. O medo faz com que você seja escravo. E no nosso Brasil, na nossa sociedade, no mundo, existe dezenas e centenas de pessoas escravas por conta do medo. E às vezes, se você não guardar o medo, não obedecer àquela pessoa que você trabalha, você perde o emprego. Ou se você continuar detonando as pessoas, você pode ir para a forca. Jeremias foi um. Ele foi morto por conta das coisas que ele anunciava. Então devemos ter muito cuidado no que fala, no que ver. Não é questão de você ficar com medo, mas deixe lá. Como diz o dito popular, não é da tua conta. Não é da tua conta. Então deixe lá. Deixe que Deus julgue o homem e a mulher que está errando. No período que nós estamos, devemos agir desta forma. E às vezes nós agimos de uma forma diferente. Desabafo. Pessoas que trabalham num ambiente e vê as coisas erradas, principalmente agora, as denúncias que estão aí em algumas prefeituras, em alguns estados, sobre essa medicação, sobre os hospitais de campanha, sobre o dinheiro que vem para ajudar. O dinheiro às vezes está indo para outros lugares, e às vezes o pobrezinho que trabalha lá dentro do ambiente vê tudo, mas ele tem que ficar o quê? Calado. Calado. Porque se ele denunciar, como Jeremias fez, ele vai para a forca, e com a forca dele, perder o emprego e ser perseguido até o fim da sua vida naquela sociedade.
Veja que nós não saímos de maneira alguma das perseguições. E a igreja é a mesma coisa. Se o padre começasse a denunciar isso, que isso é errado, que não é da minha conta, depois quando o padre precisasse de qualquer coisa, fosse na prefeitura, o prefeito dizia: olhe, tenho não, padre. Ele muito educado, não ia dizer o porquê, mas ia dizer: não, padre, eu não tenho não, isso não. Eu não posso ajudar dessa vez. Mentira! Que ele não gostou nem da presença do padre na prefeitura para pedir um palco para a festa. Acontece na vida do ser humano. Porque às vezes a gente fala hoje, esquece, mas quem foi denunciado, quem sentiu a dor, diz: eu te espero. Lá na frente tu vai me procurar. E é desse jeito que acontece na sociedade. Infelizmente acontece no mundo político, com os pobres, aquelas pessoas afastadas da sociedade que não têm conhecimento, das pessoas que vão aos hospitais, os postos de saúde fazer uma consulta, fazer uma ficha, e a pessoa que trabalha ali conhece a pessoa, já está registrado. Se fulano de tal chegar aqui, você não atenda de jeito nenhum. Aí a pessoa chega, querendo fazer uma consulta, marcar uma ficha, e a pessoa diz: olha, tão educada a menina, né? Toda maquiada, toda chique, diz: olha, hoje a gente não tem ficha para você. Mas só que ela já está preparada por alguém para responder aquilo dali. São as coisas da vida do mundo. E aí nós sabemos e conhecemos que nós temos um Deus que é o nosso defensor. Nós temos um Deus que usa a sua sabedoria para a gente não cair no fundo do poço. Mas às vezes nós não escutamos os ensinamentos, os conselhos de Deus, os conselhos do Filho de Deus. Nós não colocamos em prática a palavra de Deus proclamada a cada domingo. Se a gente fosse meditando a cada final de semana a palavra de Deus, a gente ia entendendo que o Evangelho é novo 24 horas na nossa vida, que o Evangelho é real na história do Brasil, do mundo e da sociedade, tanto na vida social como na vida religiosa. O Evangelho é novo entre nós. É porque às vezes nós não prestamos atenção o que diz a palavra de Deus. Veja que na palavra de Deus hoje ele diz que conhece a gente até o fio de cabelo. Deus conhece cada um de nós. Então nós podemos dizer: mas se ele conhece tanto assim, por que ele não muda o pensamento do homem? É porque nós somos, como diz a segunda leitura, viemos do pecado, e no pecado nós estamos. É só saber administrar o nosso pecado. Mas não vamos o nosso pecado. Mas não vamos sair do pecado. Um dia que nós saímos do pecado, nós vamos para o céu ser santo. E para ser santo, chegar à santidade, precisamos passar literalmente pelo pecado. Mas infelizmente, um Brasil que tem mais de 210 milhões de habitantes, bem queria que todos pensassem, bem queria que todos anunciassem a palavra de Deus, ou seja, pelo menos a metade. Quantos falsos profetas que prega bonito, que prega o seu Deus, que prega um Deus que enrica. Tem igrejas por aí afora, que não é da igreja católica, que os pastores pregam um Deus que enrica. Enrica de um dia para a noite. São falsos profetas. O profeta Jeremias, ele não pregava dessa forma. Não fazia lavagem cerebral nas pessoas. Dizia: se você vir para a minha igreja, você vai comprar um carro. Se você vir para a minha igreja, você vai enricar.
Mas existem igrejas e falsos profetas ainda no mundo que fazem isso. Nós, padres, não podemos fazer isso com os nossos católicos. Não podemos colocar na cabeça do ser humano um Deus que enrica, um Deus que vai dar uma casa, Deus que vai dar dinheiro. Não, não é assim. Porque senão as pessoas vão ficar atormentadas procurando o Deus que te dá as coisas, que enrica, que vai dar uma casa, vai dar um apartamento, que vai dar muito dinheiro, que vai dar um trabalho. Tudo isso você pode ter em suas mãos, aos poucos, você trabalhando, você profetizando, você rezando, aí você vai ter. Veja que as pessoas que têm as coisas muito fáceis demais, termina sendo o quê? Descoberto, está dizendo aqui na palavra de Deus. Tenhamos muito cuidado, né? Tudo pode ser, o que é escondido pode ser o que? Revelado. E veja o que está acontecendo aí na sociedade política. Homens indo para o xilindró. Homem indo para trás das grades. Ainda bem que existe a lei de Deus e está aparecendo a lei dos homens. É o evangelho que diz hoje, não é o Padre Oswaldo que está inventando. É o que acontece durante a semana. E o que a palavra de Deus diz aqui para nós. Aquilo que está escondido debaixo do tapete, um dia pode ser revelado em nossas vidas. Devemos ter muito cuidado. Isso seja qualquer fato histórico nas nossas vidas, erradas ou certas. Um dia vai ser revelado. Por isso que façamos as coisas e deixe que Deus dê a recompensa. Façamos as coisas boas, caridade, trabalho caritativo, mas não levante a bandeira dizendo, eu fiz isso na igreja, eu fui o melhor da igreja. Deixe que Deus lhe dê a recompensa. Essa é a realidade da vida. Você vai viver muito feliz. Claro que você anunciar as coisas erradas, você vai ser perseguido. Alguém que está assistindo pode dizer, esse padre fala demais. Não, mas vai olhar a história do cotidiano, vai olhar a história do mundo, vai olhar a história política da sociedade, para ver se ainda não é pior do que do tempo de Jesus e do tempo dos profetas. É pior. A perseguição é grande. É tão interessante que às vezes você vai num lugar público, político que você precisa, e quando você chega lá, a pessoa pergunta, você vota aqui? Isso é o quê? É uma perseguição. É para saber. E depois vem a outra pergunta, e você vota em quem? São coisas da vida que vocês já passaram, que nós já passamos e que vamos passar, e que devemos saber controlar, vivenciar isso nas nossas vidas, para a gente não se perder de jeito nenhum, porque senão a gente vai perder de vivenciar a palavra de Deus em nossas vidas. Então Jesus diz, muito cuidado, não tenhas medo, não tenhas medo de maneira alguma, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados, misericórdia. Né? Quem tem pouco cabelo é mais fácil, né? Quem tem muito cabelo é mais difícil. Então, são essa a realidade da vida. Para dizer essa temática aqui, que Jesus conhece você. Não adianta se esconder. Não adianta se esconder não, irmão. Não adianta se esconder não, seminarista. Não adianta se esconder não, você que está em casa. Porque Deus te conhece. Conhece tua maldade e conhece tua bondade. Conhece quando você faz caridade de coração. Conhece quando você vem para a igreja de coração. E conhece quando você vem para a igreja com o coração cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de raiva. Como diz na segunda leitura que fala do pecado. E nisso nós precisamos fazer uma reconciliação com Deus. Se arrepender dos seus pecados, trabalhar a questão do pecado em você,
Porque tem pessoas que gostam de viver no pecado. Tem pessoas que gostam de viver fazendo maldade. Ele só é feliz fazendo maldade. Porque ele fazendo maldade, ele está crescendo diante da sociedade. Mas dentro do teu coração, do coração daquela pessoa, aquela pessoa não vive bem. Porque ele só dorme, ele acorda, ele não reza, ele só diz assim: amanhã a minha temática, a minha maldade vai ser assim, assim e assim. Vai ser perseguir fulano de tal no trabalho, na sociedade, e é desse jeito. Isso acontece com pobres, com ricos, com pretos e com brancos. Até vizinho seu fica olhando o que ele está dizendo de A e de B. Matando o corpo das pessoas, matando o próprio corpo. Em vez de viver a vida espiritual, está se matando. Em vez de viver a palavra de Deus, ele está olhando a vida dos outros na sociedade. Essa é a realidade da vida. Devemos tentar. Claro que não é fácil viver o que a palavra de Deus diz. Porque nós vivemos nesse meio onde existem as invejas, onde existem as perseguições, onde existem as intrigas. Nós vivemos dentro da igreja, dentro das nossas famílias, no nosso trabalho, na nossa sociedade. A gente vive isso, infelizmente. Agora, como você está vivendo tudo isso? Como você está suportando tudo isso? Qual o medo que você tem a cada dia de viver na sociedade? Hoje a gente tem que colocar não sei quantos cadeados, não sei quantas chaves nas nossas casas. É carro nesse seguro, é não sei o que nesse seguro, porque se o ladrão roubar o carro, já tem o seguro para dar outro carro para você. É isso. O medo de viajar de moto, o medo de viajar de carro, o medo de ir ao mercado, vários medos. Então, se a gente fosse pensar nos medos que nós temos, a gente vivia uma quarentena até o fim da vida, não sair mais dentro de casa. Não só a quarentena por conta do Covid-19, não. Mas a quarentena que às vezes a sociedade oferece para nós. A gente ficar dentro de casa, às vezes muitas pessoas não vêm à igreja rezar os domingos à noite com medo de sair de suas casas. E Jesus diz: medo. Claro que tem que se prevenir, tem que se preparar, tem que ser vigilantes. Mas trabalhar o nosso medo e acreditar que Deus existe. Às vezes deixa fácil demais para o ladrão. Tudo a gente tem que pensar. Tudo a gente tem que pensar. No mundo acontecendo. Tem gente que é muito fácil, né? As senhoras e senhores, né, que são aposentadas, né, vão para os bancos com uma facilidade, contando dinheiro no meio da rua. Não pode ser assim não, seu José e Dona Maria. Senão você não vai pagar nem o dízimo da sua igreja, né? Aí como é que o padre vai pagar as contas? Então, você tem que ter cuidado, não é medo, é ser vigilante, é ter cuidado em sua vida. Porque nós estamos vivendo um tempo de perseguição, de maldade de algumas pessoas da sociedade. É isso a realidade. Pessoas pequenas, que às vezes não têm coragem de trabalhar, mas têm coragem de vigiar você para fazer a maldade. Então rezemos, coloquemos no nosso coração esse tempo de pandemia, esse tempo de Covid-19, que se Deus quiser daqui uns 15 dias, a igreja está sendo aberta, voltando aos poucos à realidade. Não precisa morrer de medo.
Ah, padre, 50 mil pessoas praticamente já estão debaixo da terra. Mas os homens dizem, os homens, não foi Deus, que vai se aproximar de 80 a 100 mil óbitos no Brasil. Não precisa ter medo. São os homens que diz. São os homens que lê, que estudam, que diz. Mas só Deus é quem vai realizar e decidir tudo em nossas vidas. Se previnam. Continue ficando em casa. Nós somos muitos teimosos. Às vezes a cidade de Canhotinho fica superlotada durante o dia. Às vezes sem necessidade. Tem pessoas que não têm necessidade. Estão perdendo o medo. Não é questão do medo. É questão de se prevenir. Depois vai chegar o momento de dançar a quadrilha, o São João, soltar os fogos, tudo bonitinho, normal. Já passamos de 3 meses do Covid-19. Estamos vencendo e vamos vencer. E rezar pelas pessoas que estão infectadas com isso em nossa cidade. A gente pensava que nunca ia chegar, mas claro que ia chegar. Se está manifestado em toda a região, ia chegar em nossa cidade. Agora é ter cuidado, rezar. E não uma gripe, uma febre, e já colocar na cabeça que você está com a Covid-19. Porque senão, a sua cabecinha vai terminar você louco. Reze, cuidado na vida. E reze mesmo de verdade pelo nosso Brasil e pela nossa sociedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia.